Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar mais uma aula. E aí eu coloquei esse encarte do coronavírus aqui no início da aula para que vocês possam ler, olhar e relembrar todos os cuidados que são necessários durante esse período, tá? Se possível, se mantenham em casa e lembrem sempre de lavar as mãos, tá? Lavem as mãos da forma correta e para que a gente possa tentar achatar essa curva e ter o mínimo de casos possíveis, tá bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da evolução e reforço. É um tema bem conceitual e que traz muitos conceitos. Então, peço para que vocês leiam o texto, ele já está disponível no portal. Ao mesmo tempo, acompanhem aqui a explicação e anotem as dúvidas que forem surgindo ao longo dos slides, tá bom? Porque dessa forma a gente consegue esclarecer na live depois, tá bom? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre a história evolutiva, né? A gente sempre vai falar da seleção natural. Então, eu já havia falado com vocês em outras aulas, mas o behaviorismo ele sim vai de encontro com a teoria de Darwin da evolução das espécies, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como essas duas teorias se encontram, tá? O que elas têm em comum e por que o behaviorismo se apropriou tanto das ideias de Darwin, tá bom? Então, a filogênese, né, é a história de evolução de uma espécie ao longo de um tempo, tá? E mesmo que dentro de uma espécie a gente tenha comportamentos selecionados, a gente também vai ter muita variação entre os indivíduos dessa espécie, tá? E aí a gente fala da ontogênese. Então, enquanto a filogênese é a história da espécie, a ontogênese ela é a história do indivíduo, tá bom? E aí, para que ocorra um processo de seleção dentro de uma espécie, três condições precisam ser satisfeitas, tá? Primeiro é o fator ambiental, segundo, variação genética e terceiro, a competição. O livro ele traz como exemplo as girafas, tá bom? E aí eu vou utilizar o mesmo exemplo porque eu acho que aí vai de encontro com o que o texto traz. As girafas nem sempre tiveram, né, ao longo da sua espécie, da evolução de sua espécie, o pescoço tão comprido. Isso foi sendo selecionado ao longo de milhares de anos, tá? E aí, para que essa característica fosse selecionada, três condições tinham que estar presentes. Primeiro era o ambiente, ou seja, a gente pode usar aí como ambiente as árvores serem altas e aí elas precisarem se esticar para poder se alimentar, tá? Então, esticar o pescoço para conseguir ter acesso ao alimento. A variação genética. Existiam girafas de pescoço maiores e pescoço menores no mesmo período de tempo, tá? Então, as de pescoço maior conseguiam se alimentar e conseguiam se reproduzir. As de pescoço menor muitas vezes não iam conseguir se alimentar da forma adequada para que conseguisse dar continuidade à sua espécie, tá? Então, nesse momento, acaba que as de pescoço maior vão sendo mais selecionadas, né? Vão tendo uma maior possibilidade de dar continuidade com seus descendentes. E o terceiro é a competição. Então, as girafas de pescoço maior, de certa forma, competiam com as de pescoço maior e acabavam ganhando, pois conseguiam ter um acesso mais fácil ao alimento, né? Ali as folhas das árvores. Esses três fatores que eu acabei de falar, eles estão incorporados em um único conceito, que é o conceito da aptidão. A aptidão de uma variação genética, um genótipo, então, por exemplo, ter um pescoço maior é uma característica dessa espécie, é uma variação dentro da espécie, é o genótipo dessa espécie, tá bom? É a sua tendência a um aumento quantitativo de uma geração a outra em relação a outros genótipos da população. Então, o genótipo do pescoço maior é uma aptidão para que essa característica continue ao longo da evolução dessa espécie, tá bom? Quanto maior a aptidão de um genótipo, maior será a tendência que esse genótipo predomine no decorrer das gerações, tá bom? Então, a gente precisa pensar que
existiam as girafas de pescoço mais curto, as de pescoço muito mais comprido e as de pescoço médio, tá? Então, as de pescoço muito comprido poderiam ter algum tipo de problema no sentido de equilíbrio, no sentido de o coração não dar conta de bombear o sangue para a cabeça, porque era um percurso muito grande, e as de pescoço mais curto, a dificuldade em encontrar alimento. Então, quem estava aí nessa média, né, as girafas medianas, digamos assim, é que davam continuidade à espécie porque tinham maior aptidão para dar continuidade a essa característica, tá bom? E aí o genótipo, só para a título de lembrança mesmo, né, é a composição genética de um indivíduo. Então, quando o genótipo médio em uma população alcança a aptidão máxima, tá? Então, a aptidão máxima seria, assim, a melhor adaptação, tá? A distribuição dos genótipos de população se estabiliza. Então, aquele determinado tamanho de pescoço era o que tinha aptidão máxima e é o que vai ser a característica que vai ser passada de geração a geração dentro daquela espécie. Então, a gente diz que esse genótipo está estabilizado, é esse genótipo que vai ser passado de geração em geração. E aí, dessa forma, né, a seleção vai se manter estável e contínua. Então, essa característica vai sendo passado a cada geração, tá? Coloquei aí a girafinha só para ilustrar, tá? E aí os cientistas, eles entendem que o comportamento ele vai exercer, sim, um papel central na evolução. Então, a seleção, de fato, ela ocorre porque os indivíduos eles estão interagindo com o seu ambiente. Então, se a girafa não buscasse o alimento ali no alto das árvores, ela morreria, né? E aí não daria continuidade à espécie. Então, essa interação é que faz com que essa seleção ocorra, tá? O indivíduo que se comporta mais eficientemente tem maior aptidão. Então, dentro daquele comportamento, né? Dentro do comportamento de se alimentar da girafa, aquelas que tinham o pescoço médio é que conseguiam se comportar de forma mais eficiente, se alimentando, né? A aptidão de um genótipo ele depende da sua capacidade de gerar indivíduos que se comportem melhor do que o outro, tá? Então, as girafas de pescoço médio conseguiam se alimentar de maneira melhor do que as girafas de pescoço mais curto, tá? Então, é nesse sentido que a aptidão ela vai acabar fazendo essa seleção. Vamos falar um pouquinho dos reflexos. Vocês já estão cansados de falar sobre reflexo, né? Mas os reflexos são os traços comportamentais mais simples, digamos assim, que a gente tem dentro da nossa espécie, né? E eles são muito característicos de uma espécie. Então, por exemplo, um pássaro, a gente olha, ele tem ali as asas, então a gente naturalmente sabe que ele voa, tá? Então, são bem característicos, tá? Os reflexos, eles são produto da seleção natural e parecem estar envolvidos na manutenção da saúde, na promoção da sobrevivência e da reprodução. Tinha botado uma imagenzinha de uma moça espirrando, mas aí eu tirei, né, para não traumatizar vocês. Mas, por exemplo, o espirro, ele tem uma característica de manutenção da saúde. Então, um corpo estranho entra no meu aparelho respiratório e na minha via aérea e imediatamente o meu corpo, entendendo que aquele corpo estranho pode me trazer algum tipo de prejuízo, vai me induzir ao espirro, eu vou espirrar, buscando retirar esse corpo estranho de dentro do meu corpo, propiciando a manutenção da minha saúde, tá? E assim também, instinto de sobrevivência, né, reprodução, o reflexo de sobrevivência a gente pode pensar, por exemplo, começar a tremer quando tá frio, né? É um reflexo de sobrevivência. Então, eu tô tremendo, eu preciso me aquecer, na medida que eu me aqueço, eu paro de tremer, tá? E aí, ao longo de muitas gerações, genótipos que promovessem, né, um reflexo mais forte tenderiam a se reproduzir mais frequentemente, até chegar à aptidão máxima, tá? Então, segundo a evolução das espécies, nós somos o suprassumo, tá?
em relação à aptidão máxima, tá? Então, nós temos a aptidão máxima e por isso que estamos aqui. Bom, e aí a gente fala também dos padrões fixos de ação, tá? Os padrões mais complexos de comportamento também podem fazer parte de relações fixas com eventos ambientais e ser característicos da espécie. O exemplo que a gente pode ter desse padrão fixo de ação seria esse movimento que os pássaros fazem de abrir a boca quando a mãe ou o pai chega com algum alimento, tá? Então é bem parecido com o reflexo, até é uma dificuldade às vezes da gente conseguir diferenciar, né? Saber qual é a linha que separa um do outro, mas percebam que eles, quando a mãe ou o pai chegam, eles imediatamente começam a abrir a boca esperando o alimento ser colocado, tá? Os eventos ambientais que disparam esses padrões são conhecidos como estímulo sinal ou liberadores, tá? Então, por exemplo, quando o pássaro voa em direção ao ninho e chega ao ninho, dispara esse comportamento dos filhotes de abrirem a boca para receberem esse alimento. Pensando em nós, né, nos seres humanos, um padrão fixo de ação nosso seria o sorriso, tá? A gente não precisa aprender a sorrir. Os bebês, até os bebês cegos, eles sorriem, tá? Então, o reflexo ele seria em relação à manutenção da vida, né? O padrão fixo também, tá? Mas de uma maneira diferente. É como se tivesse uma intencionalidade maior no padrão fixo de ação, tá? Então, por exemplo, o sorriso. Quando a gente dá um sorriso verdadeiro, genuíno, a gente arqueia um pouco a sobrancelha. E aí esse arquear da sobrancelha passa para outra pessoa certo acolhimento, tá? Então ninguém fica percebendo, parando para pensar, para observar se mexeu a sobrancelha ou não. Talvez agora vocês vão tentar reparar nas pessoas, né? Mas é um padrão fixo de ação que vai trazer determinado acolhimento maior para a gente, tá bom? Essas reações elas são vistas como importantes para a aptidão, tá? E como produtos de uma história de seleção natural. Dentro do. Aí, assim, a gente tem aquelas confusões que acabam acontecendo dentro de abordagens diferentes. Por exemplo, mamar, tá? O bebê mamar é considerado um padrão fixo de ação, por exemplo, tá? Porque foi aos poucos sendo aprendido, mas quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente entende isso como um comportamento instintivo, né? Leva mais para o lado do reflexo muitas vezes, tá? Indivíduos cujos padrões fixos de ação são muito fracos ou muito fortes possuem genótipos menos aptos. Então, aquela história de que precisa estar na média. Nem a girafa com pescoço maior vai conseguir ter aptidão máxima e nem a com pescoço menor, tem que ser mediano. E aí, assim também, em relação aos padrões fixos de tanto os reflexos quanto os padrões fixos, eles são reações que aumentam a aptidão por estarem imediatamente disponíveis no momento necessário, tá? Então, não precisa de pensar para ter o comportamento. No momento em que a gente está na situação, no momento que entra um corpo estranho na minha via respiratória, eu vou espirrar, tá? Ambos eles podem ser considerados relações entre um evento ambiental e estímulo-resposta, tá? Ambos podem ser considerados característicos de uma espécie por serem traços extremamente constantes e são considerados incorporados, resultantes do genótipo e não aprendidos. Né? Então, foram comportamentos que foram sido selecionados ao longo da evolução da espécie e ninguém precisa ensinar. Né? A gente já vem geneticamente programado para poder emitir esses comportamentos. Embora tenham aumentado a aptidão no passado, nada garante que eles vão continuar a aumentar no futuro. Se o ambiente mudar repentinamente, a seleção não terá possibilidade de se alterar
os padrões de comportamento já incorporados. Para a gente mudar um comportamento reflexo, para a gente adquirir um comportamento reflexo, foram necessários milhares e milhares de anos, tá, gente? Então, não é em uma geração que a gente consegue adquirir um comportamento reflexo. Isso vem ao longo de milhares de anos, tá? Então, muitas vezes, o que lá atrás, nos nossos ancestrais, era muito adaptativo, hoje em dia, para a gente, devido às mudanças na sociedade, enfim, da nossa realidade, não seja tanto, tá? Mas ao mesmo tempo a gente mantém esses comportamentos justamente porque não se muda, né, um comportamento reflexo, um padrão fixo de ação assim de uma maneira de um dia para o outro, né, de uma geração para outra. Eu coloquei aqui o sorrisinho, né, porque como eu falei para vocês, né, é considerado um padrão fixo de ação o sorriso, e reparem que ela dá uma arqueadinha na sobrancelha no momento que ela sorri, tá? Mas ao mesmo tempo, o ser humano, por si só, os estudos mostram que ele, só com o padrão fixo de ação e o reflexo, ele não consegue sobreviver, ele necessita da aprendizagem, tá? Então, nós somos os mais dependentes da aprendizagem. E a gente consegue reconhecer facilmente os nossos reflexos, né? Mas a gente tem muita dificuldade de apontar os padrões fixos porque parecem estar muito ligados e talvez complementares. Bom, vamos lá para o condicionamento respondente. Vocês estão vendo que a gente está indo numa crescente, né? Começamos com os reflexos, padrões fixos de ação, né? Que são coisas parecidas, e aí a gente vai entrar na aprendizagem mais simples, né? Que é o condicionamento respondente. E aí a gente está falando do condicionamento que Pavlov descreveu mesmo, tá? Da gente parear algumas situações, a própria salivação mesmo, tá? Então, a gente não nasce, por exemplo, salivando ao ver um sonho na padaria, né? É um comportamento que vai sendo adquirido ao longo do tempo, né? Então, em várias situações, eu vou pareando ali o estímulo, né? E se resulta essa aprendizagem. Bom, e aí a história de seleção natural, ela pode ter, né, dois tipos de resultado. O primeiro é assegurar que os eventos importantes para a aptidão, como o alimento, o parceiro sexual ou um predador, produzam invariavelmente reações comportamentais, tanto reflexos simples quanto padrões fixos de ação. E dois, pode assegurar a susceptibilidade da espécie ao condicionamento respondente. Então, é o que eu falei, a gente não veio ao mundo salivando frente a um doce, mas viemos sim construídos de tal forma que podemos aprender essa reação se for criado em nossa cultura, tá? Então, se na nossa cultura a gente é ensinado que doce é muito bom, que a gente gosta muito de comer doce, que na Páscoa a gente precisa comer ovo de chocolate, né? Isso vai ser incorporado ao nosso comportamento. A história evolutiva que tornou filogeneticamente importantes o alimento, o sexo e outros eventos estendeu-se por milhões de anos. Porém, nossa história evolutiva pode nos ter dado uma preparação inadequada para os desafios de hoje. É o que eu falei. O que era lá atrás muito importante, hoje em dia talvez não seja tanto, né? Então, quando a gente vai tomar uma injeção, a tendência é ficar tenso, com medo, preocupado, se vai doer muito, né? Se preparando para o perigo. Quando na verdade não é um perigo que a gente está se expondo ali. A gente toma uma injeção justamente para um tratamento, porque sabe que isso vai ajudar na saúde. Porém, lá atrás, os nossos ancestrais, sentir dor, né? Se ter um comportamento que emita dor, era considerado algo que ia contra, né, o nosso instinto de sobrevivência. Então, hoje em dia a gente tem alguns tipos de comportamento que são um pouco, entre aspas, incoerentes, tá? Botei a menininha que sentiu dor sem nem ter levado a injeção ainda. A moça só tinha passado o álcool, né? E aí isso acontece com muitos de nós, né? Inclusive com adultos. Bom, aí a gente entra na aprendizagem, né, mais complexa, que é justamente os reforçadores, né? O comportamento operante, né? Enfim.
Ó, se a injeção nos causa pavor, por que a gente se submete a ela? Né? A gente tem uma tendência à submissão e não à resistência pelas consequências dessas ações. Então, quando a gente sabe que o resultado vai ser importante, é necessário, então a gente emite o comportamento, vai lá e toma injeção mesmo, tá? As consequências tendem a modelar o comportamento e isso serve de base para um segundo tipo de aprendizagem, que é o condicionamento ou aprendizagem operante. E aí os eventos que, durante a filogênese, aumentaram a aptidão por estarem presentes são chamados de reforçadores, tá? Então, um alimento é reforçador, eu tenho uma casa, né, para eu poder me abrigar é reforçador, né? Eu ter um parceiro para eu reproduzir é reforçador, tá? E os eventos que aumentaram a aptidão por estarem ausentes são os punidores, que a gente chama, tá? Porque tendem a suprimir o comportamento que os produz. Exemplo é dor, frio, doença, né? Então a gente tende a evitar esse tipo de estímulo, de evento, né? E aí falando da aprendizagem, então, a aprendizagem operante ela ocorre como resultado de uma relação entre o estímulo e uma atividade. Há dois tipos de relação entre esse comportamento, positivo e negativo. Então, só para a gente relembrar aqui, né? Então, a gente tem um efeito da consequência, se tiver o reforço, né? Vai aumentar, se for reforçador, vai aumentar a frequência, né, desse comportamento. Se for positivo, é pelo acréscimo de um estímulo. Se for negativo, é pela ausência do estímulo. E aí a punição diminui a frequência, né, do comportamento acontecer. Positivo, se for pelo acréscimo de um estímulo, e negativo, se for pela ausência de um estímulo. Quando um reforçador, né, ou um punidor, é o resultado de um condicionamento respondente, ele é chamado de adquirido ou condicional. Se vocês ouvirem um miadinho aí no fundo, é minha gatinha que está aqui comigo. Então, por exemplo, trabalhar pelo dinheiro ou pela comida. A gente trabalha pelo dinheiro atualmente, mas se em algum momento não existe mais dinheiro no mundo, a gente vai trabalhar para receber a comida, a gente vai trabalhar da mesma forma, tá? Os eventos filogeneticamente importantes que se relacionam diretamente com a aptidão são os chamados de reforçadores e punidores incondicionais, tá? O comportamento, de uma forma ou de outra, ele tem, em geral, consequências mistas, tá? Por exemplo, ir ou não ir trabalhar em tempos de Covid-19. Então, eu não ir trabalhar faz com que eu não tenha a possibilidade, talvez, de contrair o vírus, né? O que seria um reforço positivo. Porém, eu não vou ter a remuneração, tá? E aí seria uma punição negativa. Não. Enfim, então tem sempre os mais variados pesos, tá? Então não é uma linearidade, né? A gente precisa sempre pensar que as consequências são mistas e as nossas decisões podem levar a diferentes tipos de consequências, tá bom? Bom, os fatores biológicos, tá? Os analistas do comportamento, eles consideram 3 tipos de influência biológica, né, ou fisiológica. Primeiro, nenhum reforçador funciona como reforçador o tempo inteiro, tá? Então, por exemplo, se eu tô com muita fome e aí me oferecem uma pizza, naquele momento vai ser muito reforçador para mim. Porém, se eu tiver comido uma pizza inteira e continuarem me oferecendo a pizza, isso pode fazer com que eu não queira a pizza e a pizza já não vai ser reforçadora mais, tá? É possível que venhamos ao mundo fisiologicamente preparados para determinados tipos de condicionamento respondente, tá? Alguns reforçadores e punidores condicionais parecem ser mais facilmente adquiridos do que outros. E 3, a preparação do caminho para certos tipos de aprendizagem. A estrutura do meu corpo faz com que certos aprendizagens sejam improváveis. Botei esse gif aí só para
ilustrar, né? Por mais que eu tente bater asas, eu nunca vou conseguir voar, porque o meu corpo não veio biologicamente preparado para isso, tá? Então tem coisas que mesmo que eu queira muito aprender, eu nunca vou conseguir aprender, tá? A história de reforço, ela também é conhecida como história de reforço e punição, tá? Então é a história de aprendizagem operante de cada indivíduo desde o nascimento. Cada um de nós, invariavelmente, nós vamos ter uma história de aprendizagem operante que nunca vai ser igual a de ninguém, tá? Então ela sempre vai falar de uma pessoa só, tá? E aí a seleção pelas consequências, tá? Então, dentro de uma população de indivíduos, né, que variam em genótipo, os tipos que têm maior sucesso tendem a se tornar mais frequentes ou a permanecer como tal. Então, nesse sentido, a consequência da girafa lá atrás, né, do exemplo, se alimentar, é ela continuar sendo selecionada, tá? Então, a consequência do comportamento dela de se alimentar fez com que ela fosse selecionada para dar continuidade à espécie, tá? E aí a gente também tem a lei do efeito, comportamentos bem-sucedidos que produzem bons efeitos e comportamentos mal-sucedidos produzem efeitos não tão bons ou efeitos ruins. Nesse caso, sucesso e fracasso correspondem a reforço e punição. Então, quando eu tenho sucesso, né, no meu comportamento, é um reforço, e quando eu tenho fracasso, vem a punição, tá? E o resultado é o que a gente chama de modelagem, tá? Então, a gente tem uma tendência maior a buscar comportamentos de sucesso. A modelagem, né? Ela funciona exatamente da mesma forma que a evolução das espécies, tá? As diferenças do sucesso reprodutivo modelam a composição de uma população de genótipos. Reforço e punição modelam a composição do comportamento de um indivíduo, tá? Então, tanto na ontogênese quanto na filogênese, a estrutura vai ser a mesma, tá? Então, quanto mais sucesso eu obtiver, mais eu vou ser selecionado pela minha espécie e mais dentro da minha história de vida eu vou emitir aquele comportamento, tá? Para a evolução ou estabilização de uma população por meio da seleção natural, são necessários 3 ingredientes: variação, reprodução e sucesso diferencial. A variação, né? A gente fala realmente de ter mais de uma possibilidade, então mais de um indivíduo com os indivíduos com diferentes características, né? Então vamos voltar lá na girafa, né? Girafas de pescoço curto, médio e longo. A reprodução, né? Então ocorrer a reprodução para que a espécie dê continuidade. E o sucesso diferencial é que algumas variações vão ser mais bem sucedidas do que outras, tá? Isso acontece dentro das duas abordagens, tanto da modelagem quanto da seleção natural, tá? E aí a gente tem algumas explicações históricas, tá? O paralelo entre seleção natural e modelagem, ela não é mero acidente, pois ambas ideias existem para solucionar problemas semelhantes, tá? Então, a história pessoal de reforço e punição, ela inclui todas as vezes em que o comportamento produziu comida, dinheiro, aprovação, dor ou desaprovação. Todas essas consequências que modelaram o comportamento foi transformando até esse comportamento chegar ao que é hoje, tá? Então, ela é parte da ontogênese do comportamento, tá? Ambas as ideias elas se referem a uma população em que ocorre variação, exigem a reprodução de tipos e substitui uma explicação não científica anterior. Do que a gente está falando, por exemplo? O behaviorismo ele veio para poder acabar, né, ou pelo menos tentar acabar com a ideia do mentalismo, tá? E a teoria de evolução de Darwin, querendo ou não, vem derrubar a explicação da igreja, tá? Então vem tirar a ideia de que fomos criados
que tem um Deus e que ele criou Adão e Eva. Então, vem para poder derrubar essa história, tá? Lógico que isso são dados científicos, cada um com a sua crença, com o que acredita e tudo, mas a nível de cientificidade, a gente conseguiu adquirir maior caráter científico quando essas descobertas foram sendo feitas, quando essas teorias foram sendo postuladas, tá? Então, a gente não pode negar que isso trouxe um caráter mais científico para a ciência. Então, a seleção natural, ela substituiu a intenção divina, digamos assim, né? E a seleção por reforço e punição, ela substitui as explicações mentalistas do comportamento. Que fala, por exemplo, de inteligência, de intenção, enfim, dentro do comportamento das pessoas. E aí a gente sempre fala também que os biólogos evolucionistas, eles fazem essa distinção entre explicações próximas e explicações últimas. As explicações próximas seria a explicação imediata de um padrão de comportamento que se refere aos mecanismos fisiológicos que determinam o desenvolvimento a partir da concepção. A explicação última, ela se refere à filiação do indivíduo a uma população ou espécie, e estritamente falando, aplica-se à população e jamais ao indivíduo, tá? As explicações últimas são as explicações históricas e as explicações imediatas são as explicações em termos de causas imediatas. O que a gente observa, né? Que as pessoas elas parecem que preferem, né, as explicações mais imediatas. Por quê, gente? Porque é mais simples a gente pensar nos eventos de uma maneira pontual do que a gente buscar a história por trás desse comportamento, tá? Então, quando a gente observa que o comportamento ele não tem uma causa imediata visível, que a gente não consegue identificar, a gente é tentado a inventar. Ou se não, tentar interpretar, tá? Quando na verdade a gente poderia olhar para a história de reforço e punição daquela pessoa para tentar entender o que levou a produzir determinado comportamento. E é isso que a gente vai buscar fazer dentro da clínica comportamental. A análise do comportamento, ela não. Muitas vezes a gente é mal interpretado dizendo que na análise do comportamento a gente olha estímulo-resposta, né? E não olha o passado não importa, o futuro também não, e não sei o quê. Quando na verdade a gente precisa conhecer a história dessa pessoa, a gente precisa saber do contexto dela. Tudo isso vai dizer do que ela é hoje, tá? Mais pra frente a gente vai entrar em algumas temáticas mais aprofundadas da análise do comportamento. Vou ver se eu consigo trazer um caso para vocês. Mas é isso, se a gente olha só para o que é raso, só para o que está ali na minha frente, eu não busco investigar a história de vida dessa pessoa, eu vou realmente trazer. A minha intervenção ela não vai ser eficaz, porque eu não vou estar olhando para toda a história. Vocês percebem como que a análise do comportamento ela é histórica, né? O behaviorismo tem toda uma história, tem toda uma construção, tem toda uma relação com outras teorias. Então não dá para achar que uma teoria como essa, que demorou tanto tempo para se estabelecer, que teve tantos autores, tanta gente envolvida na sua criação, ela vai usar só o que está ali mais de raso, né? Porque não é assim que funciona, tá? Vocês na clínica, vocês vão conseguir perceber isso melhor. E aí, pessoal, complementar a esse vídeo, eu vou deixar um link também de um vídeo falando sobre a evolução das espécies, tá? A teoria de Darwin, que eu acho que também ajuda a vocês conseguirem fazer esse paralelo que o texto faz, né? Das ideias do behaviorismo e das ideias de Darwin, tá? Então, aproveitem também para poder assistir, tá bom? Aqui tá a referência
da aula de hoje. No entanto, eu deixei no portal o texto já do o capítulo escaneado para que vocês consigam ler, né? Não é um livro que tem disponível online, tem na biblioteca, mas não tem online, então eu deixei ele já escaneadinho para vocês, porque não tem como vocês terem acesso à biblioteca nesse momento, tá bom? Mas espero que vocês tenham anotado as dúvidas e aí a gente conversa melhor pela live, tá bom? Obrigada!